E turminha, mais uma aulinha que vou estar aqui realizando hoje para vocês, referente ao conteúdo que vocês já receberam em casa essa quinzena. Eu sei que muitos já estão fazendo, parabéns para aqueles que já teve a iniciativa de começar a fazer antes da aula. Para quem ainda não conseguiu, tem dúvida, é só prestar atenção aqui na aula e se ainda não entender, ficar alguma coisa, entre em contato comigo, estarei aqui à disposição para esclarecimento. E o nosso tema dessa quinzena é linguagem oral e escrita. E a formalidade e a informalidade desses tipos de linguagem. Nós sabemos que tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita são linguagens verbais. Como assim? Elas são verbalizadas. A gente usa as palavras, tanto para falar quanto para escrever. E nas duas versões da linguagem, nós temos aquelas que são formais, que tem um nível mais culto, uma escrita mais correta, e nós temos as informais, né? Que são essas linguagens que a gente usa mais no dia a dia, para conversar. Nós vamos ver um pouquinho das características de cada uma delas, tá? Vamos começar. Primeiro eu gostaria de falar para vocês, eu acho que eu já até falei, né, antes, que a oralidade e a escrita são duas formas de variação linguística, variações da língua, tá? Porque a linguística, ela estuda a língua, a linguagem e as suas variações. Onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial ou a informal, como eu falei, porque geralmente quando a gente está falando no nosso dia a dia, a gente usa uma língua mais informal. Não é regra. Em muitas situações nós temos que usar a linguagem formal para falar também, tá? Enquanto a escrita em grande parte está associada à linguagem culta. Por isso que eu coloquei em grande parte, porque nós também às vezes escrevemos em alguns locais, né? Dentro de alguns, por exemplo, rede social. Eu não concordo muito, mas a maioria escreve uma linguagem mais informal, né? Do dia a dia, de um bate-papo, por exemplo, no WhatsApp, tá bom? Então nós temos essas duas linguagens, a oral e a escrita. Conforme está escrito aqui, a oral geralmente mais informal e a escrita geralmente mais formal, mas não é regra. Vamos continuar. Importante notar que historicamente a fala precede a escrita, ou seja, a fala, a linguagem oral veio antes da escrita. E a escrita foi criada a partir dessa necessidade de comunicação, porque nem sempre era possível só falar. Às vezes era necessário a carta, por exemplo, né? É um registro de comunicação escrita muito antigo, quando não tínhamos ainda essas tecnologias, né? Que a gente usava para se comunicar com pessoas que estavam distantes, porque antigamente era tudo mais difícil, né? Até questão de transporte. Claro que a linguagem informal não pode ser considerada errada, uma vez que os falantes da língua utilizam a informalidade de acordo com determinados contextos. O que eu quis dizer aqui? Que não é porque a gente está falando errado no dia a dia, errado, né? Não estamos usando o padrão, né, da norma culta, que essa linguagem é errada. Ela não é errada. O que quer dizer? Que a gente usa a nossa linguagem de acordo com o ambiente que estamos, de acordo com as pessoas que estamos falando, de acordo com inúmeras situações, tá? Inúmeros contextos. Então, nenhuma linguagem é errada. Nós só temos linguagens diferentes para cada tipo de situação. Vamos começar por características da linguagem oral, vamos falar um pouco sobre elas. Quais são as características da linguagem oral, da linguagem falada, tá? No nosso dia a dia. Há uma maior aproximação entre o emissor e o receptor. Como assim? O emissor é quem fala, o receptor é quem escuta, quem está ouvindo. Nós estamos aqui batendo um papo. Estou usando a linguagem oral. Isso nos aproxima mais do que se eu estivesse escrevendo para vocês lerem. Por quê? Quando eu estou aqui conversando com vocês, além do som que sai da minha boca, eu estou aqui gesticulando, eu estou demonstrando algumas situações a vocês. Então isso causa uma aproximação entre o emissor e o receptor.
estabelece um contato direto com o destinatário. Uma complementa a outra. É um contato direto. Não passa por outros. Por exemplo, se eu quero falar com você, eu vou ligar para você, eu vou te mandar um WhatsApp, eu vou bater lá na porta da sua casa, eu vou estabelecer um contato direto, oralmente. Eu não preciso mandar um recado por escrito que vai passar por alguém, por outro. Então é um contato direto com o destinatário. Destinatário, gente, ó, vem de destino, tá? Para onde está indo. Eu sei que vocês não escrevem carta mais hoje, mas por isso mesmo tem gente que tem dúvida. O destinatário é para onde vai, tá? O remetente é quem está mandando. É mais espontânea e informal, usufruindo de maior liberdade. Ela é informal porque a gente usa ali palavras abreviadas, usamos às vezes uma gíria, não usamos a colocação pronominal corretamente. Então nós temos uma liberdade para poder falar da maneira que quisermos. Há uma maior tolerância relativamente ao cumprimento da norma culta. É mais tolerável. A gente, é da linguagem informal. Senão eu estaria falando nós aqui para vocês. Então, é tolerado, diferentemente de quando eu vou redigir um documento que eu preciso usar uma norma culta, mandar um e-mail institucional, né, de uma empresa do meu trabalho, eu tenho que usar a norma culta da língua, que é considerada padrão. Não concordo, porque ela não é um padrão, tá? Ela é a norma culta utilizada para determinadas situações e a informal usada na maioria das outras situações. É passageira e encontra-se em permanente renovação, não deixando qualquer registro. Como assim? Nós temos um tipo de linguagem hoje, usamos às vezes palavras, expressões que daqui a pouco já não é usada mais. Então, é uma linguagem passageira, não deixa registro, não fica registrado em livros, na maioria dos casos. Muitas gírias, vocês perguntem na casa de vocês, que os seus pais usavam, hoje em dia vocês nem sabem o significado, mas era a linguagem informal da época. Não requer escolarização, sendo um processo aprendido socialmente. A gente não aprende a linguagem informal, coloquial, na escola. A gente aprende no nosso dia a dia, na nossa sociedade, batendo papo, né? Conversando. É assim que a gente aprende. A gente vai passando adiante o que a gente vai aprendendo. Usa recursos extralinguísticos como entonação, gesto, postura, expressões faciais que facilitam a compreensão da mensagem. É o que eu estou fazendo com vocês. Ó. Eu falo com as minhas mãos, vocês já perceberam. A entonação é a forma como a nossa voz sai. Então isso é a entonação. Quando nós estamos escrevendo, a pessoa não sabe se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está nervoso, né? A gente às vezes consegue mentir, esconder. Agora, quando você está conversando com uma pessoa, oralmente, cara a cara, mesmo que seja por telefone, ouvindo a voz, a gente não consegue esconder. Não ocorre sempre linearidade de pensamento, sendo possível a existência de rupturas e desvios no raciocínio. Linearidade, uma coisa, ó, sempre reta, certa. Não ocorre porque nós estamos aqui conversando. Acontece alguma coisa, um fala alguma coisa que acontece uma ruptura ali daquele raciocínio, a gente já engata em outro assunto, então ela não é linear, como se a gente escrevesse uma carta, por exemplo, que eu vou naquele assunto e você não vai me interromper para falar de outro. Conseguiram entender? Apresenta repetições e erros que não podem ser corrigidos. Se eu falei alguma coisa errada, já era. Falei errado, falei. Não volta. Agora, se eu estou digitando um e-mail, opa, tá errado isso aqui. Eu vou lá e corrijo antes de enviar. É isso, tá? Apresenta maioritariamente um vocabulário reduzido e construções frásicas mais simples. Vocabulário reduzido, menos palavras mais fáceis do cotidiano, do dia a dia. Construções frásicas mais simples, das frases, né? Dos períodos mais simples, menos elaborados do que
numa produção textual, por exemplo. É o que vocês não podem fazer, não podem escrever em produções, em redações, da maneira que falam no dia a dia, tá bom? Características da linguagem escrita. Há um maior distanciamento entre emissor e receptor, é o oposto. Tem um distanciamento, a gente não sabe realmente o que o outro está pensando. Estabelece um contato indireto. Eu não tenho uma fala direta, é um contato indireto que às vezes passa por um outro veículo ou por outras pessoas, né? É mais formal, sendo mais pensada e planejada. Se eu quero falar um assunto específico com alguém, ou poxa vida, mandar um e-mail, mandar uma carta, mandar um vídeo, um áudio, uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa que eu não tenho costume, eu vou pensar, eu vou planejar como que eu vou falar, eu volto atrás, reescrevo várias vezes. É isso, é a linguagem escrita. Há um maior rigor gramatical e exigência de cumprimento da norma culta. Realmente, em alguns tipos de texto, nós temos que cumprir essa regra. Não em sua maioria. Mas, como eu já falei, numa redação, né? Quando você vai formular um documento oficial, alguma coisa, a gente tem que seguir regras. Tem duração no tempo e pode ser relida inúmeras vezes porque tem registro escrito. Se eu te mandei algo escrito, você pode ler várias vezes aquilo até entender. Agora, se eu te falei alguma coisa, eu só falei aquela vez. E acabou, tá bom? É claro que eu posso repetir o que eu falei, mas não vai ser da mesma forma. Requer escolarização e aprendizagem formal da escrita. Para você escrever algo formalmente na norma culta considerada padrão, exige sim uma escolarização, um entendimento, uma aprendizagem formal de várias regras gramaticais, de pontuação, de colocações pronominais, várias coisinhas que a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida escolar. Todas as indicações necessárias para a compreensão da mensagem são feitas através de pontuação e das próprias palavras, porque não tem gestos, não tem entonação. Então, essa minha entonação, a forma como eu falo dentro de um texto escrito, ela é feita pelas pontuações. Um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, para saber quando eu estou falando, se eu fiz uma pergunta, você sabe. Agora, escrevendo, se eu não ponho lá o ponto de interrogação, você vai saber que é pergunta? Não. Dentro do contexto, talvez a gente consiga saber, mas é mais difícil. Exige linearidade, ou seja, a existência de uma sequência de pensamento clara e estruturada. Tem aquela sequência, não é quebrada a sequência. Possibilita a revisão do conteúdo e a correção dos erros, conforme eu falei anteriormente. Aí você vai lá e corrige. Deve apresentar um vocabulário variado e construções frásicas mais elaboradas. Vocabulário variado, principalmente, não é permitido repetição de palavras. A gente repete muito no nosso dia a dia falando, mas na hora de escrever não é legal. Use sinônimos, use partículas que retomem aquele termo já falado, né? Por isso que existem os pronomes, por exemplo, tá? Então, é isso. Em resumo, na linguagem escrita não devemos produzir as falas e os modos que usamos quando estamos falando. Isso empobrece o texto. Então, não devemos escrever do jeito que falamos, tá bom? Porque empobrece o texto. Se eu falo, Maria foi à escola, Maria almoçou na escola, Maria foi embora para casa, para quê? Não posso, eu tenho que usar outros termos para substituir Maria. Eu não posso repetir toda hora o nome Maria. Isso empobrece o meu texto. Observe que a escrita é uma representação da fala que exige algumas regras. Conforme eu falei, principalmente sinais de pontuação. São os sinais de pontuação que determinam o tempo, né? A pausa que a gente dá, a entonação. São muito importantes. Apesar das diferenças existentes entre a linguagem oral e a linguagem escrita, não podemos considerar uma mais complexa ou importante que a outra, uma vez que existem vários níveis de formalidade e informalidade na oralidade e na escrita. Conforme eu falei, em algumas situações faladas temos que ser formais, em algumas situações escritas podemos ser informais. Alguns momentos que exigem uma linguagem falada extremamente cuidada são entrevistas de emprego, discurso, apresentações públicas. Eu não posso falar em um discurso, mesmo sendo uma linguagem oral, ou numa entrevista,
da maneira que eu falo com os meus colegas, tá? E há situações que a linguagem escrita é informal, é descontraída, como em chats, fóruns, mensagens de celular, tá bom? Trouxe aqui exemplos para vocês. Um diálogo, tá? De uma entrevista. A moça disse: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano, alemão. Ó. E o português? Ele perguntou. Aí vareia. Poxa vida, quebrou, né? Ela estava em uma entrevista de emprego. O que é mais importante? Falar o português corretamente, porque no escritório, vareia, ela fala vareia. Ou seja, ela não usou a linguagem formal que se pedia nesse tipo de diálogo aí. Olha aqui outro exemplo. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela, uma linguagem formal, culta, padrão, né, de um acontecimento do dia a dia aí do doutor Armando. Aí alguém, se fosse contar essa mesma história na linguagem oral, talvez falaria assim: o doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. A gente não fala dessa forma. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carmela anos antes da gente se casar. Então, a gente não pode escrever assim. A gente fala, mas a gente não pode escrever assim. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, até nas redes sociais, no WhatsApp, procure escrever mais corretamente, porque o hábito, ele atrapalha muito. A gente vê muitas redações escritas da forma que escrevem nas redes sociais, né? E não é legal isso, tá bom? Tentem escrever da forma mais formal possível dentro do texto. Não precisa escrever com a linguagem culta no WhatsApp, mas procure não ficar abreviando tantas as coisas, usar pontuação, porque vocês vão pegando o hábito. E uma das melhores formas também para aprender isso é o que, gente? Uma coisa que a maioria não gosta? Lendo, tá? Por isso, trouxe uma mensagem para você, que estudar não é uma obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Não é obrigação estudar. Pense que você está estudando para abrir portas para o seu futuro. Tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.